Acho que foi, né? Olá, meu povo, boa noite. Vamos aqui para uma aula, né, da Semana do Bença. Estamos aqui no mais um módulo antes das férias, então é preciso que a gente pense que tanto o Enseja, que vai ser em agosto, como também o Enem, que vai ser no final do ano, está bem pertinho. E essa semana vai ser exclusivamente da matemática, certo? Então, hoje nós vamos ter o professor Micaio, é um professor novo no Bença, ele vai dar a sua primeira aula. Eu já falei isso para ele, mas gostaria de falar ao vivo também. O Benção, né, em nome do Alan e da Liliane, gostaríamos de agradecer muito o Micaio, justamente porque ele deu um sim para que vocês possam ter esse retorno aos estudos e para quando for no mês de agosto a gente também possa ter o nosso retorno para conseguir a nossa certificação, tá bom? Então, Micaio, seja bem-vindo e muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E, pessoal, eu me chamo Micaio, certo? Eu sou professor de matemática lá na Martins Rodrigues, que é em Quixadá. Eu dou aula no ensino médio. E, aproveitando a oportunidade, né, eu resolvi aceitar e dar aula para vocês aqui, né, do projeto. Eu achei também uma coisa muito bonita, né, que é a gente ter essa oportunidade de trazer um conhecimento para vocês, né, para dar essa oportunidade para vocês novamente, né, e para quem também não teve, ter essa oportunidade. Então, né, para a gente não ficar nas apresentações, peraí, chegou mais uma pessoa. Pronto, acho que eu aceitei agora. Para a gente ficar só nas apresentações, né, nós iremos ver o conteúdo que é de razão e porcentagem e também nós faremos uma revisão sobre a regra de três, né? Que a regra de três é muito importante, gente. Tanto em qualquer prova você vai ver muito, né? No Enem, nas outras provas você vai ver muito regra de três, porque você usa para resolver todos os tipos, quase todos os tipos de problemas que tem na matemática. Porcentagem você resolve com regra de três, vários tipos de problemas. Você vai ver quando a gente for resolvendo as questões, vocês vão percebendo que tem a regra de três sempre, né? E eu vou estar explicando para vocês. Para não ficar travando tanto, né? Porque eu acredito que esteja, meu computador não é tão bom, eu vou desligar a minha câmera e focar no slide, né? Para ver se está tudo ok. Aí quando eu mudar para o slide, eu não vou conseguir ver as mensagens. Aí eu vou pedir para a Liliane, se possível, me dar um retorno se tiver alguma dúvida, né? E também na hora que eu passar aqui para o slide, eu vou perguntar se vocês estão vendo. Aí, se possível, me dá um retorno, só para me saber, viu? Então vamos lá, né? Pronto. A tela inicial aqui já está aparecendo para nós, viu? E eles já sabem, qualquer dúvida, eles Tá. podem ligar o microfone, eles também podem fazer a pergunta. Pessoal, já que o Micael vai ficar passando os slides, ele não vai dar para ele ficar vendo o chat. Então, qualquer coisa, liga o microfone e faz a pergunta ao professor que ele escuta, tá bom? Pronto, tá tudo ok, né? Estão vendo aqui o slide, né? Acho que, de novo, apareceu mais alguém tentando entrar. Deixa eu aceitar logo. Também faz emite esse som, eu consigo saber. Pronto, acho que entrou também. Vamos lá. Pessoal, nós iremos ver aqui o conteúdo de razão e porcentagem, né? Uma revisão sobre a regra de três. Eu sou o professor Micaio Almeida, né? E vamos lá. Inicialmente, né, aqui nesse slide, eu trouxe uma pequena definição sobre o que é a razão, né? Quando a gente está vendo, a gente vai começar a estudar sobre regra de três, a gente começa estudando sobre o conteúdo de razão e proporção, né? O que seria uma razão, né? Que é o que está aqui. Uma razão é uma divisão de dois números, né? Quando você pega dois números que têm algo em comum, né? Ele está representando a mesma coisa de outra maneira, e a gente faz a razão entre eles, você faz uma divisão. Por exemplo, observem aqui essas comparações. Ó. De cada 20 habitantes,
5 são analfabetos. Observa que ele está fazendo uma análise, né? Ó, 20 habitantes, e depois ele diz, de cada 20, 5 são analfabetos. Ou seja, 20 habitantes, né? A cada 20 habitantes que tiver, 5 deles são analfabetos. Então, estou fazendo uma comparação entre duas coisas iguais, né? Habitantes e habitantes. Só que a diferença é que alguns deles são analfabetos, outros não. Aí, como é que eu faço essa razão? Observa aqui, ó. Se eu quero fazer a razão entre 20 habitantes e os 5 que são analfabetos, eu pego, ó, e faço 5, que são os que são analfabetos, sobre 20. Eu estou representando em forma de uma razão, porque razão é uma divisão. E para quem não lembra, né, uma fraçãozinha desse tipo aqui, ó, é uma razão, é uma divisão, certo? Aí, se você quiser saber exatamente qual seria o númerozinho aqui que representa essa razão de verdade, ó, você vai simplificar, ó. Percebam aqui que o 5 e o 20 podem ser simplificados por um mesmo número, né? Eu posso dividir o 5 por 5 aqui e o 20 por 5 também. No momento que eu dividir 5 por 5, vai dar 1. E 20 dividido para 5 vai dar 4, né? Ó. Então, a razão simplificada, né, ó, é 1 sobre 4. Ou seja, para cada 4 habitantes, então isso aqui é o quê? Ó? É o todo, né? Ó. A cada 4 habitantes, 1 é analfabeto. Ou seja, isso aqui é a nossa amostra. Ó. Vocês conseguiram entender o que é uma razão? Uma razão é uma divisão de dois números, né? Onde você vai sempre fazer assim, o todo por uma parte, né? Ó. Então, essa parte você coloca em cima, né? Ó, no numerador, e o todo embaixo. Como toda fração é, né? Em grande parte, a gente está representando uma fração, sempre é uma parte de um todo. Entendeu? Vocês conseguiram entender essa parte? Eu voltei aqui para a tela inicial para ver se tem alguma mensagem, né? Se vocês puderem me dizer aí algum retorno, se entendeu, se não entendeu, que eu posso voltar e fazer outro, repetir de outra forma para tentar ajudar. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Espera aí. Pronto, ó. Tem mais outros exemplos aqui, ó. Esse de baixo aqui, ó, onde tem dizendo assim, um dia de sol para cada 2 dias de chuva. Como é que eu represento isso em uma razão? Observa aí, ó. É bem simples. Se eu tenho um dia de sol para cada 2 dias de chuva, eu tenho uma razão de 1 para 2, né? Ó. Um dia de sol para 2 dias de chuva. É bem intuitivo, ó. Esse daqui não dá para simplificar, né? Ó, porque o 1 só dá para dividir por 1, né? Então não dá para simplificar, ó. Então a razão já é essa. Peraí, que chegou mais alguém. Permitir. Pronto. Acho que deu certo. Então, continuando aqui, ó. Nós temos aqui esse exemplo, né, que eu acabei de dar aqui para vocês. E tem mais uma. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Será que isso é verdade, hein? Ou será que é mais alunos que gostam de matemática? Né, ó. Então, você vai descobrir aqui, ó, quem é o total, né, ó. Sempre, ó, você descobre quem é o total. No caso aqui, o total é os 10 alunos. E de outra cor, eu vou colocar a parte, né, ó. 2, que é a parte. Aí, quando você descobrir quem é o total e quem é a parte, você consegue representá-los em uma razão. Total e a parte. Pronto, aí, sabendo desses dois, o que nós vamos fazer? Ó? Representá-los em uma razão. A parte vem aqui em cima, ó, o P, e embaixo vem o total. Sabendo disso aqui, você bota 2 sobre 10. Aí, essa aqui também dá para simplificar, né? Ó. Simplifica por 2 aqui e por 2 aqui. Vai ficar o quê? Ó? 2 dividido para 2 dá 1. 10 dividido para 2 dá 5, que é exatamente as respostas que tem aqui, ó.
entendeu? As que a gente começou a resolver agora. Isso é a razão. Quanto a esses nomes aqui, né, ó, antecedente e consequente, é a mesma coisa que numerador, né, e o denominador, né, que é o de baixo. Quanto a isso, vocês não precisam dar tanta ênfase, né? Basta saber, numerador é de cima, denominador é de baixo. Eles podem ser chamados também de antecedente, antecedente e consequente. Aí tem mais uns detalhes aqui, ó. Eu também posso representar uma fração de várias maneiras, diferentes da maneira que a gente representa normalmente, é usando uma barrinha, né? Por exemplo, aqui, eu quero representar essa fração aqui, ó. Vamos para esse lado aqui. Mudou o slide. Deixa eu botar a caneta aqui de novo. Pronto, eu quero representar a fração 2/3, ó. 2/3. Eu posso representar ela assim. Eu também posso representar ela assim, ó. Com um tracinho no meio, né? Um tracinho dividindo eles. E também pode representar com o símbolo da divisão, né? Ó. 2, aí os dois pontinhos que representam a divisão. 3, 2/3. Isso daqui também é a mesma coisa da fração, que é a mesma coisa disso aqui. Certo? São só formas de representar. Vamos lá, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Maria e João dividiram uma pizza entre si. A Maria ficou com 4 fatias da pizza e João ficou com 5 fatias. Aí observa aqui como ele vai pedir a razão. Qual é a razão entre o número de fatias da Maria? Observa que quem é o primeiro, ó. Número de fatias da Maria é o primeiro. E o número de fatias do João. Esse aqui é o segundo. Você vai criar uma fraçãozinha, né? Uma razão, uma fração que represente isso daí, ó. Vou fazer aqui. Aqui vai vir um número e aqui vai vir outro. Escrevam aí no chat para mim a resposta dessa questão. Tá pedindo, ó, a razão entre o número de fatias da Maria, tu vai ver, ó. Maria ficou com 4 fatias. E o número de fatias do João. João ficou com 5 fatias. Escreva no chat aí para mim ver, se vocês sabem a resposta. Vamos participar, gente. Quero ver a participação de vocês. Vamos lá. Nós temos aqui, né? Você tem que observar a questão que ela está pedindo. Ela está pedindo a ordem, né? Está pedindo a razão e está dizendo a ordem. Qual é a razão entre o número de fatias da Maria? Eu vou colocar aqui o M de Maria, ó. E o número de fatias do João. J de João. Pronto. Já sabemos a ordem que vai ser, né? Se é nessa ordem aqui, Maria e João, então a gente vai colocar, ó, o número de fatias dela, que é 4, sobre o número de fatias de João, que é 5. Tá aqui a resposta, só isso. 4 sobre 5. É exatamente, ó, o número de fatias, a representaçãozinha do número de fatias de João e Maria. Na ordem que a questão pediu. Se a questão tivesse pedido o número de fatias de João e depois de Maria, aí seria o contrário a fraçãozinha, seria 5 sobre 4. Não dá para simplificar, né? Ó, porque 4 é divisível por 2, por ele mesmo e por 1, e o 5 só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, não dá para simplificar. A resposta seria 4 sobre 5 ou 4 sobre 5 dessa maneira, escrito dessa maneira. Tem mais 2 exemplos aqui para a gente fixar. Ó. Dessa vez é usando a razão de outra maneira. Ó. Em uma loja, há 2.300 vendedores e 46 supervisores. Qual a razão entre o número de vendedores
e o número de supervisores. Observa, ó. Primeiro ele quer o número de vendedores, então esse aqui é o primeiro, né, ó. E depois ele pede o número de supervisores, que é o segundo. Entendeu? Como é que a gente vai fazer? Da ordem que está aí, você escreve. Vamos lá, deixa eu mudar só a cor aqui. Ó, nós vamos ter aqui uma razão, então logo já sabemos que é uma fração. O número de vendedores vem primeiro, né, ó, e depois o número de supervisores. Substituindo aqui, ó, vendedores eu vou ter 2.300 sobre o número de supervisores, que é 46. Se eu quiser, gente, se eu quiser, eu posso simplificar isso daqui, entendeu? Eu posso simplificar por 2, por exemplo, né? Ó, divido aqui por 2 e aqui por 2 também. Vai dar, ó, 2.300 dividido para 2 dá 1.150. E o 46 dividido para 2 dá 23, certo? A gente pode dividir, simplificar mais uma vez, né? A gente vai simplificando várias vezes, mas aqui eu vou logo direto ao ponto, né? Ó. Eu posso simplificar por 23 logo, de cara. Continuar aqui embaixo. Ó. 1.150 dividido para 23 dá 50. Mas isso, gente, você não precisa simplificar ao máximo em todas as questões, só se ela pedir, tá certo? 23 dividido para 23 dá 1. O que é que isso significa? Ó? Que para 50 vendedores vai ter um supervisor observando eles, né? Então, 50 vendedores vai ter um supervisor observando. Essa é a razão, entendeu? Outro exemplo de questão utilizando a razão. Duas cidades A e B estão a uma distância de 204 quilômetros. Para sair da cidade A, ir até a cidade B e voltar para a cidade A, foram necessários 48 litros de combustível. Qual foi o desempenho desse veículo? Observa. Ó, aqui tem a cidade A, aí tem uma distância, chegou na cidade B. Essa distância daqui para cá são o quê, ó? 204 quilômetros, né? Ele disse que o carro saiu da cidade A, foi até a cidade B e voltou. Calma aí, chegou mais um aluno. Vamos lá. Ah, muito bem. Estou vendo agora aqui as respostas. Muito bem, pessoal. Tô gostando de ver, viu? Vamos lá, ó. Voltando aqui, né? Como eu já havia explicado, ó. Ele saiu da cidade A, foi até a cidade B e depois voltou. A distância da cidade A para a cidade B é 204 quilômetros, como está dizendo aqui na questão. Como ele deu uma viagem de ida e depois voltou, na verdade, ele gastou quantos quilômetros? Quantos quilômetros o carro gastou, gente? Se ele foi da cidade A à cidade B e depois voltou. Alguém sabe quanto ele gastou? Deixa eu ver aqui se alguém... Isso, muito bem, 408 quilômetros. Show de bola. Ele gastou 408 quilômetros. E foi necessário 48 litros de combustível para percorrer esses 408 quilômetros, né? Então, observa aqui, ó. Para saber o desempenho desse carro, né? Você vai precisar da razão, né? A razãozinha sobre isso daí, ó. Que é para saber em quantos quilômetros ele vai fazer com 1 litro de gasolina, né? Então, você vai pegar, ó, o 408 quilômetros, que foi o que ele gastou, e colocar sobre a gasolina, né? Sobre os litros de combustível, né? Então, fica aqui, ó. Quilômetro sobre os litros de gasolina. Que a gente não diz assim, ah, o meu carro faz tantos quilômetros com 1 litro de gasolina. O que você fez foi uma razão, né? Se você sabe, por exemplo, que um carro vai de Choró para Quixadá,
percorre 30 quilômetros e ele gasta, por exemplo, só uma suposição, né? Vamos supor, ele gasta ali 2 litros de gasolina para ir do Choró para Quixadá. Então, significa o quê? Que ele faz 15 quilômetros com 1 litro, né? Como é que eu descobri isso? Dividindo 30 por 2, né? Que foi os 2 litros. A mesma coisa você vai fazer aqui, né? Ó, você descobriu que ele faz 408 quilômetros com 48 litros de gasolina. O que você vai fazer simplesmente é, ó, dividir o 408 por 48. Se você tiver dúvidas na divisão, vamos lá de uma maneira bem didática resolver essa divisão aqui. Eu vou tentar colocar aqui em algum espaço que seja mais fácil de vocês visualizarem, para a gente tirar as dúvidas sobre a divisão agora. Ó. Se eu tenho aqui, ó, 408 e eu quero dividir para 48, como é que eu faço? Pelo amor de Deus, vamos lá. Observa aqui os números, né? Ó. Você sempre vai começar, eu vou mudar aqui a cor para não confundir, ó. Você sempre vai começar pelo carinha da esquerda, né? Ó. Você sempre vai começar observando. Ó. 4 dá para dividir para 48? Não, né? Porque 4 é menor do que 48. Então, você não vai conseguir dividir ele por 48. Aí você passa para o próximo número. O 4 agora virou 40. 40 dá para dividir por 48? Também não dá, porque o 40 é menor do que 48. Então, só dá certo se for o número todo. Mas aí na divisão, tu faz primeiro uma hipótese, gente. Ó, imagina que aqui é 400 e aqui é 50. Para ficar mais fácil, né? Vamos pensar como se fosse dinheiro. Se eu tenho 400 reais, eu quero dividir só em cédulas de 50 reais. Quantas cédulas de 50 reais eu vou precisar para fazer 400 reais? Quem é que sabe? Em dinheiro é mais fácil. Acho que todo mundo sabe, hein? 8, né? Ó, 8 cédulas de 50 reais faz 400 reais. Então, mais ou menos aqui a ideia vai ser, ó, o número 8, entendeu? Eu fiz uma hipótese, né? Supus que daria certo. Aí agora que você sabe que é 8, você faz aqui, ó. 48 vezes 8. Acho que essa cor azul aqui, ó, não ficou boa aqui nesse daqui. Eu acho que vai ter que ser o preto mesmo. Por conta que aqui é muito escuro. 48 vezes 8, quando você fizer isso aqui, você vai observar que vai dar esse número, ó. 384. Aí tu subtrai daqui, ó. Para ver quanto que vai sobrar, né? 408 menos 384, tu vai ter 24, ó. 24. E aqui tu coloca uma vírgula e aqui um zero. 240 dividido para 48. 240 dividido para 48, se tu fizer na mesma ideia que eu fiz aqui, né? Transforma isso aqui em 50 e a tentar aproximar um valor para cá, tu vai chegar no valor aqui que é 5, né? Então vai ser 8,5 é o tanto que ele vai percorrer com 1 litro, entendeu? Quando eu dividi isso aqui, ó, eu obtive aqui, peraí, só ajeitar aqui a mesa. Pronto. 8,5 sobre 1 litro, entendeu? Então, quer dizer que esse carro aqui, o desempenho dele, ele faz 8,5 quilômetros com 1 litro. Pronto. Agora que nós entendemos a questão da razão, né? A gente deu aquela relembrada. O que é que aqui tem a proporção? É basicamente o que a gente fez aqui na questão passada, né? Ó, você está obtendo aqui nessa questão aqui, ó, uma igualdade, né? Ó. O que que a questão está mostrando aqui, antes da gente ir para lá, ó? Que essa fração aqui, ó, 408 sobre 48 é igual a essa outra fração aqui, ó, 8,5 sobre 1. São iguais. Se elas são iguais, elas formam uma proporção. Quando é que você usa uma proporção? Por exemplo, quando você está fazendo um bolo, né? Você está fazendo um bolo, você vai e pensa assim: não, eu gasto aqui 3 ovos para fazer um bolo, né? Se eu gasto 3 ovos para fazer um bolo, observa que eu estou fazendo uma razão, ó.
ovos para bolo, né? Isso aqui não é um zero, é um O. Se eu gasto 3 ovos para fazer um bolo, se eu fosse fazer 3 bolos, eu tinha que gastar o quê? Aí você vai e pensa, né? Ó, faz 3 vezes 3 de cabeça, já descobriu aqui, 9 ovos eu faço 3 bolos, né? Ó, o que eu fiz aqui foi mais ou menos uma proporção. Então, é uma coisa que você usa no dia a dia sem nem saber que realmente é algo matemático, mas você faz sem perceber, né? Proporção é uma igualdade entre duas razões, né? Ó, onde essas razões eu estou delimitando por algum fator. Por exemplo, né? Eu estou duas razões que têm a ver. Eu estava falando aqui, por exemplo, a quantidade de ovos para fazer um bolo. E eu comparei com outra razão, só que maior, né? Então eu quero fazer um número maior de bolos. Aí eu vou e faço uma razão entre eles. Aqui está em letras, né? Ó, porque a matemática ela traz as letras para simplificar. Embora às vezes você ache que as letras pode acabar dificultando em algumas partes, né? Ó, mas isso daqui é essencial para você entender o que é a regra de três, que vai ser o conteúdo que nós vamos aprender e vamos dominar tudo que envolve razão e proporção. Quando ele mostra isso aqui, ó, que ele diz assim, ó, se duas razões são iguais, ó, observa aqui que esse A sobre B aqui, ó, é uma razãozinha igual a essa outra razão aqui, ó, C sobre D. Se elas são iguais, funciona um métodozinho para você resolver qualquer razão, né, que é chamado de meio pelos extremos. Não sei se vocês já ouviram, né, que a regra de três a gente chama também de meio pelos extremos. Aí você pode se perguntar desse jeito, ó. Se A está para B, né, ó, que o A está para B, assim como C está para D. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, né, ó, se 3 ovos fazem um bolo, logo 9 ovos vão fazer 3 bolos, entendeu? É uma questãozinha de você fazer uma proporção entre elas. Da mesma forma que eu escrevi essas razões desse jeito, ó, eu posso escrever de outra maneira, ó. Posso escrever assim, ó, 3 sobre 1 igual a 9, dois pontinhos, sobre 3. Entendeu? Igual como tá aqui, ó. As letras, gente, elas não vêm para dificultar a matemática, não. Elas vêm para dizer para vocês que servem para qualquer número, independente do número que seja. Aí tá aqui a nossa, tipo uma formulazinha, né? Que é chamada de meio pelos extremos, né? O produto dos meios, né? Ó, quando você está olhando aqui para essa escrita aqui das frações, ó, que antes de ser assim, há tempos atrás ela era escrita assim, ó. E quando ele fala o produto, né? Ó, o produto é o símbolozinho de vezes, né? Ó, é a multiplicação. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ah, então significa o quê, ó? Que a multiplicação do B pelo C aqui, ó, vai ser igual à multiplicação desses dois aqui, ó. Vai ser igual se as razões forem iguais. Se eu voltar ao outro slide, ó, observa aqui o detalhe, ó. Quer dizer, então, que se eu multiplicar os que estão aqui no meio, 1 vezes 9, vai ser igual aos que estão aqui na ponta. 3 vezes 3. Será que isso é verdade? 1 vezes 9 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Entendeu? Isso que eu fiz, gente, foi uma regra de 3. Para você não usar sempre essa escrita aqui, a gente adota essa. Multiplica o de cima pelo de baixo do outro, né? Ó, o numerador do de cima aqui, ó, pelo denominador do outro, igual ao denominador de uma pelo numerador da outra. Também dá a mesma coisa. Vamos voltar aqui o slide para a gente ver como dá a mesma coisa, ó. 3 vezes 3 dá 9, né? Ó, igual a 1 vezes 9, que também dá 9. E isso daqui é uma regra de 3. Entendeu? Como que eu vou usar a regra de 3 na matemática? Como é que eu vou usar isso aqui? Vai me servir para quê? Vamos lá, ó. Se eu sei que uma razão aqui, ó, 3 ovos fazem um bolo. E eu quero saber, por exemplo, aqui, eu tenho 15 ovos. Quantos bolos dá para fazer? Eu não sei quantos bolos dá para fazer. Então, eu vou colocar aqui uma letrinha. X, por exemplo. Só para dizer aqui, ó. Eu não sei quantos bolos dá para fazer, mas nós vamos descobrir usando
essa técnica, ó. E se eu sei que isso daqui é verdade, né, ó, se elas são iguais, então eu sei que 3 vezes essa letra, né, ó, 3 vezes o x, é igual a 15 vezes 1, que é o quê? 15. Aí esse 3 aqui que está multiplicando, ó, quando eu passar para cá, ele vai dividir o número 15. Aí vai ficar o x sozinho, ó. 15 dividido para 3. Aí você vai fazer aí na sua cabeça, 15 dividido para 3, vai obter, ó, 5. Então, quer dizer que o x aqui é igual a 5, ou seja, 15 ovos fazem 5 bolos. Viu? Eu usei agora, ó, a regra de 3, né? A propriedade fundamental para encontrar a quantidade. Eu fiz de uma maneira fácil, mas imagina se tu tivesse 400 ovos. Aí tu tinha que fazer esse cálculo para facilitar, porque senão tu teria que fazer um monte de somas ou um monte de multiplicação para chegar no resultado, né? Vamos ver aqui. A gente foge mesmo das letras, mas elas sempre estão lá. Mas assim, vocês entenderam até aqui, gente? Me dê um retorno, por favor. Porque qualquer coisa, se você não tiver entendido, eu posso voltar e a gente vai trabalhando assim, devagar, entendeu? Alguém aí tá com dúvida? Alguém quer. Tô vendo um sinalzinho de que tá entendendo. Pelo que eu tô vendo aí, eu acho que estão entendendo. Vamos continuar, né? Que o nosso tempo aqui parece estar passando rápido demais. A gente não está conseguindo ver todo o conteúdo que eu esperava trazer para vocês, né? Observem aqui esse exemplo. João e Pedro resolveram trabalhar juntos para resolverem um problema hidráulico em um prédio, serviço pelo qual receberão R$ 990. Como João trabalhou 6 horas e Pedro durante 5 horas. Ou seja, no caso que eu acho que houve um errozinho de digitação. Ele quis dizer que o João trabalhou 6 horas e o Pedro 5. Como eles vão dividir, né, com justiça, ou seja, como é que eles vão dividir de uma maneira justa os R$ 990, sendo que o Pedro trabalhou menos que... Não, o Pedro trabalhou menos que o João. É muito simples, você vai usar a regra de 3, certo? Ou você pode usar razão. Se eu juntar as 2 horas aqui, ó, 6 mais 5, para ter as horas totais, né? Ó, vou colocar aqui, horas totais. Que aí você vai descobrir o valor de uma hora e você vai repassar direitinho para cada um. Entendeu a ideia da questão? Ó? Descobre o valor das horas totais, né? Ou seja, 6 mais 5, você vai ver que vai dar 11, né? Ó. Esse 11 são as horas trabalhadas pelos dois, né? E o valor total foi R$ 990. Esse R$ 990 foi o valor pago pelas 11 horas de trabalho. Agora sim ficou mais fácil, não foi não? Você pode resolver de duas maneiras. Eu vou até passar aqui, você escolhe a mais fácil. Você pode pegar, por exemplo, assim, ó. Se 990 está para 11 horas de trabalho, né? 11 horas que é o total, o cara que trabalhou 6 horas, né? Ou seja, o João vai receber quanto? Agora você observa aqui que eu mesmo até cometi um erro na ordem, né? Ó. O cara que... Perceba aqui, ó. Aqui ficou as horas e aqui ficou o valor. Entendeu? Então eu tenho que sempre botar aqui na outra razão, nessa mesma ordem, né? Ó. Vamos lá. Se o cara recebeu 990 por 11 horas de trabalho, quanto ele vai receber, chamar de X, por 6 horas de trabalho, que foi o que ele trabalhou aqui, ó. Bem simples também. Você vai só fazer a multiplicaçãozinha do jeito que foi mostrado no exemplo anterior. 990 vezes 6 é igual a 11 vezes o x, né? Que eu não sei qual é o valor. Aí eu deixo assim. Aí aqui, muito simples, ó. Ou você multiplica o 990 vezes o 6 logo de cara, ou você faz de uma maneira que eu acho mais fácil. Esse 11 que está multiplicando, eu passo para cá, ó. Vai ficar assim, ó. 990 vezes o 6. Aí, quando eu passar o 11 que está multiplicando para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Já que ele está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. Igual a x.
Como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir só o 990 por 11, que não vai dar errado. Ó. Se eu dividir 990 por 11, eu vou obter o quê? Se aqui, ó, são númerozinhos, eu sei, né? Eu já passei logo para cá, porque eu sei que 990 é divisível por 11. É a mesma coisa que 90, né? 990 dividido por 11 dá 90. Aí eu cancelo essa divisão e fica só 90 vezes 6, igual a x. Aí você vai na tabuadazinha do 9 e vê, ó, que 9 vezes 6 dá 54. Aí você adiciona o zero. Quer dizer o quê? Que o João vai trabalhar 6 horas, ele trabalhou, né, e vai ganhar 540. E o que sobrou, né, dos 990 menos 540, vai ser o valorzinho que o outro rapaz vai receber, né? O valorzinho aqui de R$ 450. Vamos só deixar bem claro aqui, ó, 990 menos 540, você vai obter aqui R$ 450. Esse é o primeiro método de resolução, usando meio pelos extremos aí, né? Esse aqui é o segundo método, ó. Você vai pegar o valorzinho de 990 e vai ser mais ou menos essa mesma ideia aqui, ó. 990. Aí você vai dividir por 11. Ó, vai dividir por 11. Que aí você vai saber o valor de uma hora, né, ó. Quando eu dividir por 11 aqui, você lembra que eu dividi bem aqui? Deu 90, né, ó. Pronto. Aí basta para me saber a hora de um, basta multiplicar 90 vezes a quantidade de horas. Agora que eu já fiz aqui por 6, vamos fazer por 5 para descobrir a hora do outro, né, ó. Que a gente já descobriu aqui que é 450. Mas aí vamos fazer de novo aqui, ó. 5 vezes 9, usa a mesma ideia daqui, ó. 5 vezes 9, 45. Adiciona um zero. R$ 450. E a hora do outro vai ser a mesma ideia. Ou você faz 90 vezes 6, ou você pega os 990 e subtrai 450. Entendeu? Nesse caso, é mais fácil você usar esse método aqui, ó, né? Métodozinho 2. Você vai pensar menos e vai chegar direto ao ponto. Mas tem casos que a regra de 3 facilita, né? Pronto. Aí temos aqui uma pequena explicaçãozinha sobre a regra de 3, né? Observe essa informação, né? Ó. Aplicando R$ 500 na poupança, o, va o valor dos juros em um mês seria de 2,50. Caso seja aplicado 2.100 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? Enquanto vocês vão refletindo, eu vou aceitar uma pessoa que acabou de mandar a solicitação aqui. Pronto, boa noite, boa noite. Tudo bem, aqui, eu tô vendo aqui que o pessoal tá participando bem, viu? Tudo bem, gente. Vamos lá, ó. O que que essa questão tá pedindo? Ele tá te falando que quando ele investir 500, ele vai obter, após um mês, o valorzinho de 2,50 de juros, né? Se ele aplicar 2.100, quanto de juros ele vai ter no final do mês? Observe que foi uma regrinha de 3, né? Ó, ele pegou aqui, ó, o valor desse lado e aqui os juros, ó. Regrinha de 3. Como é que a gente resolve? Multiplica assim, ó, em x, né? Quando você está trabalhando com dinheiro, né? Se os centavos forem zero, você pode, ó, ignorar o zero zero aqui e deixar só os números sem a vírgula. Fica mais fácil. Agora aqui, por exemplo, você não pode ignorar, né? Porque os centavos não é zero, aqui é um 5, então você não pode ignorar ele. Mas desse jeito fica mais fácil. Ó. 500 vezes x, né? Que é a letrinha. Como eu não sei o valor da letra, eu vou só repetir do jeito que está aí, ó. 500 vezes a letrinha x. Coloquei o pontinho para representar o vezes, para não confundir vocês. É igual a 2.100 vezes 2,50. 2.100 vezes 2,50. Vamos ver aqui como é que vai, quanto é que vai dar.
2.100 vezes 2,50. Se você fizer essa multiplicação, vai dar 5.250. Mas o que você pode fazer aqui para facilitar, né? Facilitar a nossa vida? Observa, sempre que for multiplicação, você agradece a Deus, né? Porque multiplicação você consegue simplificar. Se fosse uma soma, 500 mais x igual a 2.100 mais 250, você não podia simplificar nada. Mas como é uma questãozinha de multiplicação, ó, dos dois lados e tem uma igualdadezinha, eu posso cancelar de um lado do outro que não vai mudar o valor. Observa aqui, ó. Se eu tenho o número 500 e bem aqui eu tenho 2.100 desse lado, né? Ó, eu posso cancelar esse zero aqui, ó, com esse desse lado, esse zero aqui com esse desse lado aqui. E ao invés de 2.100, eu vou ter 21, entendeu? E vai dar o mesmo resultado, gente. Se você observar, vai dar o mesmo resultado no final. Vamos lá, ó. Agora, quando eu cancelei, né? Como eu cancelei os dois zeros com os dois zeros do outro aqui, ó, eu vou ter só assim, ó, 5x, né? 5 vezes x é igual a 21 vezes 2,50. Aí agora eu faço 21 vezes 2,50, que é o jeito, não tem como simplificar, né? 21 vezes 2,50. Quando tu fizer aí, ó, já tenho a resposta feita aqui para facilitar a nossa vida, mas aí você vai fazer no seu caderno, de alguma maneira, né? Você vai obter aqui, ó, 52,50. Esse 52,50 vai ser o resultado de 5 vezes o valor do X, 5 vezes os juros aqui, né, ó, que ele está procurando. Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar para cá, ele vai dividir o 52, ó. X é igual a 52,50, que eu posso colocar o zero aqui também, para ficar 50 igual ao outro, dividido para 5. Isso daqui vai dar um númerozinho aproximadamente não, vai dar R$ 10,50, né? Ó. Se tu pegar só, imagina aqui, ó, para facilitar vocês, a vida de vocês. 52,50 é a mesma coisa que você fazer, ó, R$ 50 mais 2,50, né? Aí vamos lá. Se tu tem R$ 50 e divide para 5 pessoas, vai dar R$ 10 para cada, não é? Ó? Mas aí tu tem 2,50 e divide para 5 pessoas. Tu vai dar 50 centavos para cada um, né? Não? Somando os valores aqui, ó, 10 mais 50 centavos, tu vai ter 10,50. Entendeu? Por isso que o valor aqui deu 10,50. Sobre essa parte aqui da regra de 3, para nós daqui a pouco dar uma pequena pincelada aqui sobre a porcentagem, né? Para quando vocês estiverem na próxima aula, vocês já terem a ideia de porcentagem, quando a professora for perguntar, todo mundo responder, né? Vocês estão com alguma dúvida? Mandem aí no chat aí, se alguém está com dúvida. Pelo que eu estou vendo aqui, tem uma galera muito inteligente aqui respondendo só as respostas certas. Parabéns aí, significa que vocês estão indo no caminho certo, né? Ninguém com dúvida, graças a Deus. Coisa boa. Vamos lá. Ó. Agora é a sua vez. Essa questãozinha aqui, eu acredito que está na atividade que eu passei para vocês. Ó. Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso eu queira produzir pães de 10 gramas, quantos. Ixi, acho que também houve. É porque quando eu copiei essa questão, acho que deu um errozinho, né? Mas caso eu queira produzir 10 pães, quantas gramas nós iremos obter? Deixa eu olhar no arquivo, né? Enquanto vocês dão uma pensada aí nessa questão, eu vou olhar aqui no arquivo se realmente é isso daqui que a questão está pedindo, né? Se eu não errei na hora de digitar. Não, é exatamente isso aqui mesmo. Então, acho que é só a forma de interpretar, né? Ó. E a panificadora produz 90 pães, né? E cada pãozinho desse aqui, ó, tem 15 gramas. Se eu quiser produzir pães de 10 gramas ao invés de 15, quantos pães eu vou obter? Aí tu vai fazer uma pequena observação aqui, né? Ó.
faz uma razãozinha de um lado aqui vai ser pão e do outro lado vai ser gramas, ó. Se eu tenho 90 pães, né? E cada pão desse aqui são 15 gramas, né? Se eu diminuir o número de gramas aqui, ó, eu vou obter quantos pães, entendeu? Essa é uma razãozinha. Se eu diminuir aqui o número de pães, ó, setinha para baixo, como se estivesse diminuindo, né? O número de pães aqui vai aumentar ou vai diminuir? Né? Digamos aqui que eu estou falando de massa, né? Ó. Eu faço um pão de 15 gramas e agora eu vou fazer de 10. Esse é um pãozinho menor. Vai aumentar, né? Ó. Quando você pensar nisso aqui e observar que as setinhas estão contrárias, você vai fazer uma regra de 3 desse jeito aqui, ó. 90 sobre x, que é o que você está procurando igual isso aqui, é igual a 10 sobre 15, que é para as setinhas ficarem para a mesma direção, né? Porque se eu inverter aqui, ó, a setinha também vai inverter para cima. Aí agora você consegue resolver, ó. Multiplica de um lado para o outro. Sempre multiplica primeiro o que tem o x, né? Para ficar aqui do lado esquerdo, né? Ó. 10 vezes x. Como eu não sei o valor do x, eu vou só repetir, ó. 10 vezes x é igual a 90 vezes 15. Aí tu vai aqui, ó, de cabeça. 90 vezes 10 dá 900. 90 vezes 5 é a metade de 90. 45, né? Então, ó, 900 mais 45, eu tenho 945. Esse 10, ó, vou passar para cá dividindo. X é igual a 945 dividido para 10. Quando eu estou dividindo alguma coisa para 10, basta a vírgula andar uma casa. Se ela está bem aqui, ó, 945,0, ela vai andar para cá. E vai virar o quê? 94,50. Ou seja, fazendo pães de 10 gramas, eu vou obter 94,5 pães. Como não dá para obter 94,5 pães, ninguém vai fazer um pão pela metade, você aproxima, né? Ó. Coloca aqui mais ou menos o símbolozinho do aproximadamente, né? Ó, que é um tio e tipo assim, um sinal de igual, só que o sinalzinho de cima vai ser um tio, né? Vamos lá, ó. Você coloca assim, ó. Um tio e o sinalzinho de igual, aproximadamente 95 pães. Entendeu? Essa questão aqui é um pouco mais bem elaborada, né? Mas ela é facinho de você resolver também. A outra questão, ó. Uma usina produz 500 litros de álcool com 600 quilos de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool são produzidos com 15 mil quilos de cana? Identificando as razões, né? Ó. Uma é o litro e a outra é o quilo. Você faz aqui a mesma tabelinha, ó. Litro e aqui do outro lado, quilo. Coloca aqui, ó. 500 litros gasto 6 mil quilos de cana. Aí depois você pega, ó. Determine quantos litros. Então aí a questão já quer saber quantos litros. Coloca o X e aqui você coloca o 15 mil. Ó. Da mesma maneira, como as coisas são muito boas assim, ó, você consegue cancelar esses 3 zeros com esse daqui e vira 6 sobre 15. Olha aí como ficou fácil. Multiplica cruzado. Ó. 6. Acabou aqui que ficou muito distante, né? Ficou parecendo que as setinhas aqui não estavam ligadas uma com a outra. Mas aqui eu vou colocar de outra cor para vocês verem para que lado eu estou apontando a seta, né? X vai multiplicar com esse valor aqui e o 500 com esse daqui, ó. 6 vezes x vai ficar 6x e o 500 vezes 15 faz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 500 vezes 10, 5 mil. 5 vezes 500 é a metade de 500, é 250. Então vai ficar, ó, 5.250, né, que é a soma dos dois, igual a 6x. Aí o 6 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Vai ficar x igual a 5.250 dividido para 6. Que vai dar exatamente o valorzinho aqui. Dividido para 6, 875. O que significa isso? Ó? Que com 15 mil quilos de cana, eu vou produzir 875 litros de gasolina, né? Litros de álcool, no caso. Álcool, né? A questão aqui está dizendo que é álcool.
Pronto. E também, ó, além desses daqui, eu posso utilizar, tá acabando, né? A porcentagem para resolver essas questões sobre regra de três, né? No caso aqui, eu posso usar a regra de três para resolver questões que envolvam a porcentagem. De que maneira? Gente, a porcentagem nada mais é do que uma razão, certo? Quando eu estou representando aqui, por exemplo, ó, 10% de alguma coisa, 10% é uma fração. Esse símbolozinho aqui da porcentagem, né? Esse daqui que está mais bem desenhado, por exemplo, ó, ele representa o por 100, né? Por 100. Então, o que significa isso? É uma razão. Porcentagem também é uma razão. É um tipo de razão. Ó, se eu tenho aqui 10% e eu quero representar em forma de fração, vai ser o quê? Ó? 10 partes de 100. Quer dizer o quê? Que se eu tivesse, por exemplo, uma cédulazinha de R$ 100 e eu dividisse ela em 10 partes, não, em 10 partes, cada parte seria 10. Ou, por exemplo, se eu tivesse aqui uma cédula de R$ 200, aí eu dividisse ela em 100 partes e pegasse 10. Se eu dividir uma cédula de R$ 200 em 100 partes, eu vou ter 100 partes de R$ 2. E eu pegar 10, eu vou ter 20 reais, entendeu? Então, a porcentagem é você pegar um número, dividir ele em 100 partes iguais e pegar a partezinha respectiva. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui uma coisa mais, 360 reais, por exemplo. Se eu quiser saber quanto é 50% desse valor, 50%, né, que é a metade, era só a ideia principal é o quê? Dividir por 100. Aí você vai ter 100 partes de 3,60 e depois você multiplica por 50. Quando você multiplicar por 50, você vai obter 170. Não, R$ 180, quer dizer. R$ 180. Entendeu? Mas assim, para facilitar o entendimento de vocês, né? Era só a ideia de porcentagem que eu estava trazendo, que a porcentagem é uma fração. Mas é óbvio que vocês vão saber as porcentagens principais, né? Vou explicar aqui para vocês cada uma. As principais são quais? 10%, 50%, 25%, né? Que eu esqueci até de colocar aqui, e 100%. Aí, dentre essas daqui, vai vir as outras, né? Os 75%, que é mais fácil ainda de você encontrar. Ó. Você tem que saber de cabeça essas daqui, são as mais fáceis, de qualquer número. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 18, quanto é 10% de 18? É a mesma coisa, ó, que você pegar a 10ª parte, ou seja, dividir por 10. Tu dividir por 10 aqui, ó, lembra que qualquer divisão por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda, ó. Quando o número não tem vírgula, é porque a vírgula está aqui, ó, oculta. Quando a vírgula andar uma casa para cá, vai ficar o quê? 1,8, né? Ó. Então, quer dizer o quê, gente? Que 10% de 18 é 1,8, viu? Esqueça não. Então, se eu estou aqui com o número 18, vou colocar aqui o número 18 bem aqui, que é o número que nós estamos trabalhando na porcentagem. Eu descobri que 10% dele é 1,8. 50% é o quê? É a metade. A metade de 18 é o quê? 9, ó. Entendeu? Se eu quero saber agora, 25% é a metade da metade, pessoal. Né? 25% não é a metade de 50, é a metade da metade. A metade da metade de cabeça eu sei que é, ó, 4,50, 4,5. O 100% é o quê? É o valor total, 18. E 75% seria o quê, ó? Seria o valor total menos essa partezinha aqui, ó, menos 25%. Seria exatamente, ó, 18 menos 4,50. Vale destacar que sempre é vírgula abaixo de vírgula, né, ó? Você vai pedir emprestado daqui, ficar 7 aqui fica 10. Aí aqui vai dar 5, né? 10 menos 5. 7 menos 4 dá 3 e aqui dá 1. 13,50. Essas são as porcentagens principais.
Beleza. Mas se eu não souber, por exemplo, se cair uma das porcentagens que não é a porcentagem principal, como é que eu vou resolver? Regra de 3. Por exemplo, ele está me perguntando quanto é 17% do número de, deixa eu ver aqui, 54. Quanto é 17% de 54? Você tem duas opções. Ou você transforma isso aqui numa regra de 3, ó, desse jeito. Eu sei que 54 equivale a 100%. Se eu quero saber agora quanto é 17% desse valor. Aí você coloca um X. Aí faz a regra de 3, ó. 54 vezes 17, X vezes 100. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos procurar aqui, ó. Você vai fazer 100 vezes X, que é a mesma coisa que 100x, ó. É igual a 54 vezes 17, que dá o quê? 918. O 100 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Vai ficar x igual a 918 sobre 100. Aí, como aqui é sobre 100, a vírgula vai andar duas casas, ó. Cancela esse zero com esse, a vírgula anda duas casas. Vai ficar 9,18. Então, quer dizer o quê? Que 54, 17% de 54, ó, 9,18. Com a regra de 3, você faz isso aqui. Agora, se você já souber a ideia de porcentagem, você pode fazer desse jeito, ó. Transforma primeiramente o 17% em fração, igual como está aqui, ó. Se eu tenho x%, é a mesma coisa que x sobre 100. Então, quer dizer que 17% é a mesma coisa que 17 sobre 100. Aí eu não estava perguntando quanto era 17% de 54, né? Ó. Esse de é a mesma coisa que a multiplicação. Então, tu vai pegar, ó, em forma de fração, 17 por 100 de 54, coloca sobre 1 para facilitar, virou multiplicação. Aí é a mesma ideia. 17 vezes 54, eu vou obter aquele valorzinho que a gente encontrou, né? 918. 100 vezes 1, 100. Aí vai fazer essa divisão, vai obter a mesma coisa. 9,18. Até aqui. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Sei que quando eu introduzi aqui a porcentagem, deu uma. Talvez tenha dado uma bagunçada na mente de vocês. Mas eu acredito que deu para entender. Eu tentei ser o máximo de didático possível. Mas vamos lá. Um exemplozinho de questão. Uma conta de energia foi paga com atraso de um dia. Na conta em específico, é explicado que em contas pagas com atraso incide uma multa de 4% sobre o valor. Sabendo que a conta custava R$ 360, então o valor pago pelo cliente na conta devido ao atraso foi de... Então, o que você vai fazer? Ó? Se você atrasou a conta, né, a multa vai vir, ó, de 4% sobre o valor que está na conta. Aí ele está perguntando aqui, ó, quanto que o cliente vai pagar. Observa que ele não está perguntando qual o valor da multa, ele está perguntando quanto que você vai pagar. Então, você vai ter que descobrir o valor da multa e depois somar com os 350, né? Mais o valor da multa. E esse valor da multa é quanto? É 4% de 360. Sabendo disso, você resolve fácil, fácil. Ó. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100 vezes 360. Pode cancelar esse zero aqui com esse daqui, ó. Deve cancelar, viu? Deve cancelar. Vai ficar 4 vezes 36, né? Sobre 10, ó. Já que o 100 perdeu um zero para esse zero aqui, ó. 4 sobre 10 vezes 36. Multiplica o de cima pelo de cima. 4 vezes 36. Eu vou obter um número menor do que 160, que eu sei que 4 vezes 40 dá 160. Então, eu vou obter 144. 144 dividido para 10. Quando dividir para 10, ó, a vírgula andou uma casa, vai virar 14,40, né? 14,4. Somado
com os 360, né? Já que ele quer saber o valor total. 360 mais 14,4. E vai dar 374,40. Bem facinho. Seria qual a alternativa? Ó? Alternativa D. Ficou tudo preto, né? Não, deixa eu ajeitar aqui. Para ficar de uma corzinha específica. Vermelho. Alternativa D, né? Ó, 374,40. Pode, às vezes, confundir você e acabar marcando essa daqui, né? Pois, basicamente, o número que a gente achou. Parecido, né? Ou você pode confundir com essa. Mas tem que prestar atenção, ó, que ele está querendo saber o valor pago pelo cliente, né? 374,40. Tem mais aqui uma questão, né? E depois a gente vai tirar as dúvidas se tiver, né? Vai aproveitar aqui o nosso tempo máximo. Vamos aqui para essa última questãozinha antes da gente fazer um tira-dúvidas. Durante as aulas, os estudantes da terceira série deveriam escolher entre 3 atividades físicas possíveis, sendo elas natação, futsal e dança. Vamos lá. Na turma, 25% escolheu dança, 15% escolheu natação e os outros 24 estudantes escolheram futsal. Podemos afirmar que nessa turma existe um total de... Preste atenção na ideia dessa questão. Ó. Ele está mostrando as porcentagens, né? Primeiramente, ele mostrou aqui que 25% escolheu dança, eu vou colocar aqui desde dança, 15% escolheu natação. Os outros 24 alunos, ó, perceba aqui que ele já não está mais com porcentagem. Escolheu futsal, de futsal. Para mim saber quantos alunos tem, ó, eu preciso somar essas porcentagens. Ó. 25 mais 15, eu vou ter 40, né? Ó. 40% escolheu dança e natação. Para mim saber todos os alunos é 40% mais 24 alunos. Aí eu vou ter todos os alunos. Você não concorda comigo? Para eu saber todos os alunos, eu preciso saber que os 24 aqui, ó, é a porcentagem que falta para chegar em 100. Então, quer dizer que 24 alunos é a mesma coisa que 60%. Vocês não concordam comigo? Se quando eu somei aqui, ó, eu observei que tinha 25 alunos que gostavam de dança e 15 de natação, quando eu somei os dois, eu obtive 40%. Mais os 24, no final tem que dar os 100%, entendeu? No final tem que dar 100%. Então, se eu transformar o 24 em 60%, que é uma porcentagem, eu vou ter 40 mais 60%, que vai dar 100. Então, quer dizer que o 24 é a mesma coisa que 60% do total, que a gente não sabe quanto é. Mas a gente pode descobrir usando regra de 3. Ó. Bem facinho. De um lado vai a porcentagem e do outro vai os números. Deixa eu só apagar aqui para a gente não ficar muito bagunçado. De um lado vai a porcentagem e do outro vai os números. Vou colocar aqui uma tabelinha para vocês entenderem. Desse lado aqui vai a porcentagem, desse aqui o número. Vamos com os valores que a gente sabe, né? Eu sei que 60% é 24. Quanto é 100%? Se 60% é 24, quanto é 100%? Aí você vai, e faz uma regrinha de 3. A regrinha de 3 consiste em quê? Multiplica esse por esse e esse por esse. Tem 0 aqui, tem 0 aqui. Pode cancelar? Pode, Cancela esses dois. Fica 6 vezes x, que é a mesma coisa que 6x, né? É igual a 10 vezes 24, que é 240. Olha só como a resposta está começando a aparecer facinho. Se o 6 está multiplicando, quando eu passar para o outro lado da igualdade, ele vai dividir, né? Vai ficar x igual a 240 dividido para 6. Quando você fizer 240 dividido para 6, sem calculadora você consegue. Faz só isso aqui, gente. 24 dividido para 6. Esquece zero aqui por enquanto. 24 dividido para 6, aí você vai pensar, eu sei que 12 é 2 vezes 6.
4 vezes 6 é o quê? 24. Então aqui é 4, né? Ó. Aí agora você adiciona o zero. 40. Então quer dizer que o x aqui na questão é 40. Quer dizer que a quantidade total de alunos é 40. 40 alunos. Eu descobri isso com o quê? Usando a regra de 3, ó. Então, observa aqui, ó. Respostazinha, alternativa é 40 alunos. E é isso, né? A aula gira em torno disso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço muito pela atenção e participação de vocês, né? Para mim, foi a primeira vez que eu estou dando aula online, né? Eu já comecei a docência, já tinha passado a pandemia, né? Eu tive apenas estágios, né? No tempo da pandemia, aí eu não tive essa ideia de como dar uma aula online. Mas, assim, pela participação de vocês, foi bem interessante, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Se alguém aí tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode ligar o microfone, ou pode escrever aí do lado. Fica a critério de vocês, da maneira que você achar melhor. Deixar uns minutinhos aqui, eu liguei até a câmera aqui para a gente se comunicar melhor. Alguém aí tem alguma dúvida? E Todo aí, mundo meu entendeu? povo, alguma dúvida? Todo mundo entendeu bem? Respondam a atividade, gente, que eu passei para vocês, viu? A gente está aqui quase encerrando aqui a aula. Não vai dar tempo a gente ver as atividades e resolver, né? Mas a gente pode, vocês podem tentando resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a Liliane, ela passa para mim e eu respondo da melhor forma para vocês, certo? Estou aqui à disposição para ajudar. Pronto, pô, então tá ótimo, Micaio, viu? Eles receberam as questões e aí eles podem responder e enviar para mim que eu envio para você. Ou então, se você quiser, você pode deixar um Tá ótimo. gabarito já pronto, que eu já deixo lá para Pronto, eles posso já sim, irem viu? vendo se realmente acertaram ou não, Pronto. tá bom? A gente pode fazer assim, dar esse períodozinho, esse final de semana para eles responderem, né? E aí, quando for segunda-feira, eu te mando um gabaritozinho respondido e você manda para eles compararem, né? Eu mando aqui respondido, explicado as questões, e depois vocês comparam aí. Pronto, então tá ótimo, porque sexta-feira também vai ter aula com a Tamires, né? Pronto, tá Em ótimo. relação à porcentagem, e provavelmente ela também vai deixar algumas questões. É bom que eles já pegam um final de semana com muitas questões de matemática. E lembrando, Uhum. meu povo, que Micaio também, né? Muitas pessoas que estão no Bença só estão devendo matemática. Né? São pessoas que tentaram o ensejo no ano passado, e aí a gente tem um número mais ou menos de 7 ou 8 pessoas que só não conseguiram a certificação porque não passaram em matemática. Mas esse ano, essas 7 pessoas vão Esse ano vai fazer dar certo. prova, vai dar certo. Tá bom? Esse ano Micael, todo pô, mundo vai obrigada, passar, viu? Foi viu? ótima a aula. Eu que Vai agradeço. sim, foi ótima Uhum. a aula. Foi Desculpa aí a ótimo. demora, gente, viu? Não, que é isso, foi maravilhoso. E obrigado também por você ter gravado a nossa aula, tá bom? E pessoal que está nos Nada. assistindo em casa, por favor, né, peguem as questões que tá lá no grupo, já coloquei no grupo, tentem responder, viu? E por favor, assistam a aula também gravada para aqueles que não puderam estar aqui no ao vivo, tá bom? Obrigada, meu povo. Cheiro, até sexta-feira. Pronto, Micaio, pode Tchau, gente. colocar. Pronto, vou Pode parar. tirar aí. Tchau, meu povo. Cheiro. Vamos com Deus. Até sexta. Pronto. Liliane, eu cliquei em parar a gravação. Acho que parou, né? Eu acho que ainda não, viu? Olha aí, porque aqui ainda tá Não, ainda como tá se aceso. fosse. Eu acho que você parou foi de colocar a tela. Vai lá de Ah, novo, naquele